e tem uma coisa que é esse jeito Musk de ser tá agora dentro do governo dos Estados Unidos, né? Não tá só entre aspas em seus negócios, na sua vida privada de empresário, mas ele tá transformando isso num jeito de governar a convite do Trump e a partir de um acordo que foi feito ali na pré-campanha, ali na eleição, na campanha, né? Então, o Musk entrou com seu apoio, com seu imenso poder retórico, com o poder de ser dono de uma das praças públicas, né, do mundo, que é o X. E, em troca, ganhou aí, então, essa função de ele é o chefe do departamento de eficiência do governo, e eu estou falando um pouco disso porque eu escrevi sobre isso na edição de sábado, e eu vou fazer essa ponte aqui. Uma coisa que me chamou a atenção sobre o que ele está fazendo no governo, em comparação ao que ele faz na história dele, nas empresas que ele assume, ou que ele tem, que ele cria, é que quem apontou isso foi a Kara Swisher, né? Talvez maior conhecedora do jeito de pensar do Musk, que é a maior jornalista de tecnologia dos Estados Unidos, acho que dá para chamar assim, né? Sim. Ela, né? É a dona da coisa toda. Ela apontou isso, ela fala, olha, tanto no X, quanto na Tesla, quanto na Boring Company, tudo que o Musk faz, ele se cerca de rapazes mais jovens, menos inteligentes, o que não é também muito difícil, porque o Musk é bastante inteligente, ele é sagaz e tal, enfim, então é fácil de recrutar. E com essa retórica recente, né, mais ideológica, com esse perfil ideológico também. E aí, essas pessoas que ficam ao redor dele admiram ele profundamente, são muito leais a ele e ficam rindo de suas piadas e achando ele o máximo, e é assim que ele vai conduzindo o seu jeito de agir, de governar agora, né, e de liderar uma empresa. Ele transformou o X basicamente nesse secto de seguidores, não é? Você pega o mais recente, que agora é o Kanye West, num momento de insanidade, mas tem muito disso lá agora, não é? Você enxerga, você acha que essa analogia que a Kara Swisher fez faz sentido para como ele conduz o X? Sim, e como ele está conduzindo o Doge lá, né? O departamento honorário lá, não sei nem como chamar isso, porque aquilo lá não, ele foi criado pelo Trump, não tem aprovação do Congresso nem nada, como muitas das indicações políticas nos Estados Unidos tem que ter aprovação do Senado, né? E sim, ele tem um monte de asseclas, pessoas que gostam muito dele, que fazem o que ele quer. E são pessoas também que, não é que são menos inteligentes, são pessoas muito inteligentes, mas que elas não pensam no contexto das coisas, né? Um caso muito emblemático que aconteceu lá, eles tiveram acesso aos pagamentos da USDA, né? O USAID, que é a agência lá de fomento internacional dos Estados Unidos. E eles viram lá que ao longo de sei lá quantos anos o site, né, de notícia político lá dos Estados Unidos, chama politico.com, tinha recebido 8 milhões de dólares. E os caras falaram, olha só, estão patrocinando a imprensa esquerdista, mas na verdade aquilo lá eram assinaturas de organizações e pessoas e tal que assinavam o político, que eles têm alguns serviços de assinatura bem caros, inclusive, né? Tinha New York Times, tinha outros veículos também, né? Então, não é que tá subsidiando, tá assinando para você ter um benefício quando você assina isso daí. Você tá comprando, exatamente, você tá comprando um produto, né? Não é que você tá dando dinheiro, ó, tá aí, vai ser esquerdista. Não é assim que funciona nada no mundo. Então, o que falta, né, é esse contexto de entender as coisas. Estão falando umas barbaridades aí sobre a Samantha Power, né, que era a administradora do USAID lá, que foi, inclusive, ela escreveu um livro fantástico sobre o Sérgio Vieira de Mello, né, da ONU lá, infelizmente falecido no Iraque. E ela é uma diplomata muito reconhecida nos Estados Unidos e tal, então, tipo, tentando manchar a reputação dela, que ela só foi a última administradora, falando que ela enriqueceu ilicitamente. Então, existe toda uma campanha, assim, de depredação do que foi feito por essa agência. E, inclusive, essa agência ajuda a financiar um monte de coisa no Brasil, né? A gente tem vários programas ambientais, tem vários programas de comunicação também financiados
que eram financiados por essa agência, que as pessoas estão sem saber o que fazer. E é curioso porque, como nada nesse mundo é preto no branco, a USAID, que hoje tem esse caráter mais esquerdista, como os trumpistas querem fazer colar, e não é exatamente isso, mas eles têm, né, essa ação de mandar recursos e fomentar países que são miseráveis, países que estão em dificuldade, ações ambientais. Então, toda essa agenda globalista, que tudo isso que os trumpistas falam. Mas no passado, não era necessariamente assim. Porque as coisas não são preto no branco e as instituições também mudam. Então, a USAID já teve outros momentos de interlocução com governos mais à direita. E aí as teorias da conspiração do outro lado também falam que não, que a USAID foi instrumento de implantar ditaduras nas Américas, enfim, porque é nesse mundo que a gente vive, né? É tudo ou preto ou branco e o outro é sempre o inimigo. O fato é que o Musk e o Trump colocam a pecha de inimigos e vão lá, destroem, mas eles sempre não, mas frequentemente com uma justificativa nobre. Então, por exemplo, a justificativa do departamento do Trump, do Musk, perdão, é a de localizar fraudes, né, e melhorar a eficiência. Pô, tudo que eu quero de um departamento de governo. Eu quero que ele elimine fraudes e aumente a eficiência. Quem que não quer? Só que, enquanto isso, ele está, por exemplo, fazendo obtendo um grau de acesso a dados de cidadãos americanos, talvez sem precedentes. Você que é o mago dos dados do jornalismo brasileiro espanholo, conta para mim o que um homem como o Elon Musk, com o poder que ele tem, com as empresas que ele tem, o que ele pode fazer com esse tipo de dado? Olha, eu acho que ninguém sabe assim, o que ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode saber o número de Seguridade Social lá dos Estados Unidos, que é um número super sensível, né? Aqui o nosso CPF já está banalizado, já, mas lá o número de seguro social das pessoas é muito sensível, é um dado extremamente sensível. Ele tem acesso a basicamente todos esses dados agora, ele tem... Se esses dados vazarem, eles criaram próprios servidores de e-mail, um monte de coisa lá. Se essas informações vazarem, né, isso seria catastrófico para muitas pessoas lá. Tem uma questão também, né, que não é uma questão também do que o Musk está fazendo de melhorar só a eficiência. O que eles estão fazendo, eles estão atropelando a legislação, muitas vezes, porque eles estão encerrando financiamentos aprovados pelo Congresso, né? O Congresso lá nos Estados Unidos que tem a palavra final sobre como o orçamento vai ser utilizado, né? Aqui no Brasil, o Congresso tem eles passam a lei de diretrizes orçamentárias, mas o Executivo também tem alguma margem de manobra um pouco mais flexível do que lá. Lá o Executivo precisa executar o que o Congresso determinou, né? E a gente está vendo que agora eles estão, enfim, detonando isso aí. É o estilo Musk de tratorar as coisas assim, né? Vou fazer aquilo que eu acho melhor e o que eu acho melhor é o certo, né? Não interessa o que as pessoas vêm falando nos últimos 50 anos sobre como funciona o SAID, como funciona o soft power, né? Porque isso é soft power. A esquerda fala isso há muitos anos. Não acredito que seja um instrumento de dominação, mas é isso, né? Os Estados Unidos querem vender a ideia deles de democracia, quer vender a ideia deles de jornalismo, eles apoiam veículos de jornalismo indiretamente, né? Através de outras organizações. Mas, enfim, é uma ideia de soft power, né? Que ajuda as pessoas em muitos lugares do mundo, de fato, né? Mas isso tudo acaba perdendo o contexto. E o que sobra é só a devastação ali do sistema político dos Estados Unidos, que agora ninguém sabe o que fazer, né? E aí fica uma coisa interessante, eu vou chamar a Luísa para conversar com a gente, mas é interessante porque ele sabe que o tempo da litigância, o tempo da justiça, das contestações que vão vir, já estão vindo, é muito, muito mais lento do que do trator que ele está passando. E com esse ritmo, muitas das coisas que ele destruir nesse tempo não vão ser possíveis de serem reconstruídas. Vão ficar pelo caminho. E eu acho que o Trump e ele contam muito com isso. Olha, eu acho que é sempre bom a gente pensar na democracia, é sempre bom
a gente relembrar que a democracia não é uma característica permanente dos governos, que ela é algo que deve ser cultivado sempre, o tempo todo, com muito cuidado, como se ela fosse uma planta rara, porque é o que ela é. Eu convido todo mundo para ver o novo documentário do Canal Meio, que estreia no dia 18.